Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria, bem-vindo aqui ao canal Valéria Arte Terapia. Hoje a videoaula que eu vou fazer vai ser dessa ursinha aqui. Ela foi uma encomenda que eu tive e por isso eu não gravei carreira por carreira. É uma peça mais para quem já faz amigurumi, que já conhece como que faz aumento, diminuição, e só quer realmente aproveitar a receita, né, para fazer, já desenvolver o seu trabalho. Então, eu fui gravando algumas partes do que eu fui fazendo, explicando, e eu achei interessante de colocar ela aqui para vocês no canal, porque ela é uma peça de uma receita de fora. É interessante porque ela é uma peça inteira, ela não tem costura nem entre perna, nem entre corpo e cabeça, só costura braço e orelha. Então, por isso eu vim aqui para compartilhar com você. Ela ficou no total com 25 centímetros. E aí, agora eu vou passar, então, o material que eu usei para fazer a nossa ursinha. E aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seus comentários, eles são sempre muito úteis para mim, continuar desenvolvendo o trabalho, ouvindo as sugestões de você, tá bom? Um grande abraço e vamos para nossa aula. O utilizado para fazer a ursinha foi a linha Amigo Love, essa cor é a cor 00399. Eu separei 2 novelos dele, porque ele tem 170 metros, então eu nunca trabalhei com essa linha da primeira vez, então eu deixei uma quantidade maior de fio. No final do vídeo eu falo se eu precisei usar os dois ou não. A ursa foi com esse. A saia eu fiz com a amigurumi, a cor 377 e o branco 8001. E pra tiara, eu acrescentei a florzinha também com a cor 3131 da amigurumi. A agulha que eu usei para trabalhar com a Amigo Love foi a de número 3. Aqui ela até dá uma sugestão de trabalhar com a 3,5, mas para o ponto ficar mais fechadinho, eu optei, experimentei com a 3,5 e achei que ficou meio aberto, fazendo uns buraquinhos no tecido, então eu tô trabalhando com a 3. A gente vai usar tesoura, marcador de carreira, olhos com travas, os olhos são o de número 10, e algumas gramas da fibra de silicone para fazer o enchimento da ursinha. Nós vamos iniciar a ursinha pelas pernas. Ela é uma peça sem costura entre pernas e corpo e cabeça. É uma peça só, muito prático e até mais seguro também de não ter que descosturar. As únicas coisas que terão que ser costuradas são os bracinhos, a orelha e focinho. Então, as pernas nós vamos começar fazendo 6 correntinhas. A partir da segunda correntinha, então, pula a primeira, aqui na segunda, eu vou começar a fazer 4 pontos baixos. Fiz a curva da parte da frente, volto com mais 3 aqui.
E aqui no último ponto, colocaremos 2 pontos baixos. Desse jeito. Então, essa parte que nós começamos agora é essa parte aqui de baixo do pezinho dela. Essa primeira carreira aqui. E agora, nós vamos para a segunda carreira. Então, no ponto seguinte, nós vamos começar com 2 pontos baixos. Vou pôr meu marcadorzinho aqui, para saber onde eu comecei minha carreira. Mais agora 3 pontos baixos à frente. E agora que nós vamos fazer os aumentos da frente do pezinho. Vamos aqui ao primeiro aumento. Eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E aí, eu volto aqui na lateral com mais 3 pontos. E agora, iniciando a terceira carreira, eu vou começar fazendo 6 pontos baixos. E aí, aqui é onde vai começar os aumentos da carreira de base. Então, em cima desses é que eu vou começar também a fazer mais alguns aumentos. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 5 vezes. Então, eu começo com o ponto baixo. Entre um aumento e o outro da carreira de base, eu vou fazer o aumento. Um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. É o segundo. Vocês conseguem perceber que meu ponto tá bem justinho, que é pra depois não ficar aparecendo a fibra lá dentro, e ficar bem apertadinho. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E agora, eu sigo fazendo pontos baixos até o final.
Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, a 4ª e a 5ª carreira, somente ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir esses 27 pontos por 2 carreiras. Iniciando, então, a 6ª carreira, faremos 7 pontos baixos. E agora, eu vou fazer diminuições para a gente voltar para 22 pontos. Então, agora, nós vamos repetir o inverso, né? A última carreira, antes de fazer a 4ª e a 5ª dos 27 pontos, a gente fez um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso. Então, eu faço um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição, segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E aí, venho terminar a carreira. No total, temos que ter os 22 pontos. 22, certinho. Então, agora a 7ª carreira. Vai ser o contrário do que a gente fez aqui embaixo. A gente fez 5 aumentos, né? Então, agora, vamos fazer os 7 pontos baixos, 5 diminuições. Aqui 1, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, eu começo aqui as diminuições, as 5 diminuições. E aí, a nossa carreira vai para 17 pontos. Dois. Três. Quatro. 5. E concluo minha carreira aqui. Aí. Agora, então, vamos para a 8ª carreira. Ah, deixa eu conferir aqui os pontos. 16, 17. Então, é isso aí. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos.
e 3 diminuições. Primeira. Essa curvinha aqui é mais difícil de fazer agora. Vou inverter aqui. Segunda. Terceira. E aí, vou vir até o final da carreira. E nós vamos ter 13 pontos. E aí, agora sim, vamos fazer a carreira de 9 a 11, essas 3 carreiras. Dando início agora, então, à carreira de número 12. Nessa carreira, nós vamos aumentar de 13 para 19 pontos. Então, vamos começar com um aumento. E um ponto baixo. Mais 2 vezes. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Aqui bem na frente, o ponto da frente, um ponto baixo sozinho. E aí, eu vou repetir os 3 aumentos aqui do outro lado também, para dar os 19 pontos. Então, novamente, um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. 1, 2, mais 1. Do aumento. E o ponto baixo. Já coloquei um pouquinho do enchimento aqui dentro. Vou empurrando com o biquinho da tesourinha, assim, pra ele ir compactando. E fica mais fácil de manusear e também a peça já ir modelando. Agora, esses 19 pontos, a gente vai repetir da carreira 13 até a carreira 19, para fazer essa parte da perna. A primeira perna, você corta o fio. E a segunda perna não, que aí depois nós vamos unir as 2 perninhas, tá? Então, como é só ponto sobre ponto, esses 19 eu não vou ficar gravando. E volto pra gente começar depois a junção das 2 pernas. Então, agora, fiz as carreiras, vou começar o corpo. A segunda perna eu fiz 2 correntinhas, até chegar mais ou menos no meio da lateral interna da perna. Para poder juntar as 2, eu vou juntar de uma forma que as perninhas, elas fiquem com um pouquinho de rotação, não assim reta, que assim fica um pouquinho mais natural. E aí, agora, nós vamos contornar uma perna, depois a outra, e as 2 correntinhas dos 2 lados. Então, no total, vamos ficar com 42 pontos. 19 de uma perna, 19 da outra e mais 4 aqui em cima das correntinhas. Então, eu fiz direitinho de uma forma que a minha correntinha, ela vai encaixar bem aqui onde eu terminei o meu ponto da primeira perna. Então, aí ele vai ficar desse jeito, assim, com um pouquinho de rotação, ó. Então, aqui foi meu último ponto, então, eu vou pegar aqui
né? Depois das duas correntinhas que eu fiz. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou contornar aqui a primeira perna. Pra depois passar por cima da correntinha. Cheguei aqui no ponto onde está a correntinha, ó. Então, eu vou trabalhar 2 pontos na laçadinha de cá, e depois, quando eu contornar a outra perna, eu vou fazer 2 pontos do outro lado dela. Então, aqui vai meus primeiros 2 pontos. E aí, eu continuo aqui, onde eu fiz a frente do onde eu fiz o último ponto da perninha 2. E agora, eu vou contornar essa segunda perna. Aqui, novamente, vou fazer os 2 últimos pontos, porque eu comecei aqui. Então, novamente, nas duas alcinhas da correntinha. E aí, fez aqui a parte de baixo da base e a posição das perninhas. A carreira agora de número 21, nós vamos fazer mais aumentos, para começar a aumentar o corpo. Então, essa carreira faremos 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou começar aqui, na perna 1, os 6 pontos. E aqui, um aumento. Mais 6 pontos e um aumento, no total teremos 6 aumentos. Aqui agora é o aumento. Mais 6 pontos, vou passar aqui por cima da onde tava os pontos na correntinha. Quinto. O 6º ponto, tá dando bem o primeiro ponto que fiz em cima da correntinha. E o 2º ponto em cima da correntinha, desse lado, é onde eu vou dar o meu aumento. E continuo, mais 6 pontos baixos e o aumento. A carreira 21, então, terminou com um aumento em cima do 2º ponto baixo da correntinha aqui de baixo, né? Agora, a carreira 22, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes também, e a carreira de número 23, 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou, então, completar essas 2 carreiras e volto pra gente continuar. Começando agora a carreira de número 24, eu fiz as 3 carreiras de aumento. E aí, essa carreira de número 24 vai ser só ponto sobre ponto. E aí, eu volto na carreira 25. Eu comecei a carreira de número 25, fiz até chegar aqui na frente. Agora, para fazer a barriguinha ficar um pouquinho mais saliente, eu vou fazer 3 aumentos aqui na frente. Então, eu tô bem no rumo do ponto baixo que saiu daquela correntinha. Aqui.
Aí, eu vou fazer um aumento aqui. Vou ver mais ou menos aqui no meio, então, eu vou fazer mais 1, 2, 3 pontos sem aumento. Aí, faço o aumento aqui no meio. Vou mais 3 pra cá, pra frente. E aí, faço mais um aumento, que também vai dar a linha do ponto baixo que saiu da correntinha do outro lado. O restante da carreira, normal, só ponto sobre ponto. Só pra fazer uma barriguinha que a hora que enche, ele vai ficar mais estufadinho um pouco. Aqui fica meio dobrado mesmo, mas depois no que a peça vai crescer e a gente for encher, ela vai modelar assim, tá? A carreira de agora, as próximas 3, a 26, a 27, a 28, vai ser só ponto sobre ponto. Eu volto na carreira 29 para mostrar como vamos continuar. Eu comecei aqui a carreira de número 29, estou aqui na frente, na direção de onde eu fiz aqueles 3 aumentos, o primeiro aumento aqui, agora eu vou fazer uma redução, para só fazer o embauladinho aqui. Então, eu vou fazer uma redução. Um, 2, 3 pontos, outra redução. Um, 2, 3, outra redução. O restante da carreira, ponto sobre ponto. E aí, as próximas 3 carreiras, nós vamos começar a diminuir os pontos como a gente aumentou aqui. Então, aí, nós vamos na carreira 30 fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 31, 7 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 32, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz a redução das carreiras, né? Agora, a próxima carreira de número 33 e a 34, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, depois de fazer as 6 pontos de uma diminuição, eu voltei a ter aqui novamente 42 pontos. Então, nós vamos repetir 2 carreiras com esses 42 pontos, a carreira 33 e a carreira 34. Já vai colocando lá o enchimento, tá vendo? Para ir ficando já modeladinho. E no que subir um pouco mais, aí a gente já pode começar a pôr nesse fundo para começar a modelar aqui a parte do corpinho. Você vê que é super prático, faz a peça sem precisar de costura, né? Só vai costurar os braços só e as orelhas, então 90% do amigurumi sem costura. Além de ser mais prático para quem faz, é mais seguro também para a criança, na hora de lavar, não tem perigo de descosturar. É uma peça bem versátil, assim, nesse sentido. Então, vamos fazer essas outras 2 carreiras. Nossa próxima carreira, continuaremos com a diminuição. Então, agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 36 pontos. Aí, a carreira seguinte, nós vamos repetir só ponto sobre ponto, esses 36 pontos novamente. Então, agora, iremos fazer novamente mais uma redução. Então, estamos com 36 pontos, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, vamos para 30 pontos. E aí,
a carreira seguinte a esta, nós vamos também fazer com 30 pontos, só ponto sobre ponto. Então, essa carreira, 4 pontos e uma diminuição, vai para 30 pontos. Na outra carreira seguinte a esta, repete ponto sobre ponto os 30 pontos. Então, vamos continuar agora, né? Fez a carreira de 30 pontos, agora nós vamos fazer de novo mais uma redução. 3 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes, vamos para 24 pontos nessa próxima carreira. E a seguinte, a gente repete 24 pontos, só ponto sobre ponto. Já vai enchendo o seu amigurumi, não tenha dó, vai colocando, porque aqui na perna, olha, eu já coloquei bastante, o que você aperta, ele não, nem quase afunda. Essa aqui ainda tá meio molinha, eu ainda vou levar mais enchimento aqui para baixo. É importante encher bem, porque depois de alguns dias, a fibra, ela vai se acomodar e ela murcha, e aí o amigurumi fica todo vazio, fica muito fofo, então tem que ficar bem durinho para depois ele, quando ceder, ele ainda ter uma certa firmeza, não ficar mole demais, tá? Vamos agora mais uma carreira de diminuição. Então, agora que estamos com 24 pontos, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 repetições disso, 2 pontos e uma diminuição. Vamos ficar com 18 pontos. E as próximas 2 carreiras agora, nós faremos 18 pontos, que é a finalização do corpo da ursa. E aí, a partir dessas 18, nós vamos começar a fazer a parte da cabeça. Então, após as 2 carreiras de 18 pontos, nós vamos começar os aumentos para começar agora a formar a cabeça. Então, nós vamos voltar para 24 pontos. Então, nós vamos começar aqui atrás com um aumento. E 2 pontos. Novamente o aumento. E mais 2 pontos. Também vão ser 6 aumentos, para voltar no total aos 24 pontos. Aí, a outra carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 6 aumentos também no total, vamos para 30 pontos. Depois, 4 pontos baixos e um aumento, vamos para 36. 5 pontos baixos e um aumento, vamos para 42. 6 pontos baixos e um aumento, vamos para 48, 7 pontos baixos e um aumento, vamos para 54 e depois 8 pontos baixos e um aumento, vamos para 60 pontos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, agora vamos começar os aumentos da cabeça também. Agora que eu cheguei nos 60 pontos aqui embaixo, onde eu fiz 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, eu subi 7 carreiras, só ponto sobre ponto, fazendo 60 pontos nessas 7 carreiras. Agora, vai começar a parte da redução da cabeça. Então, vai ser o processo inverso do que nós fizemos aqui. Então, agora, vou começar a redução fazendo novamente 8 pontos baixos e uma diminuição. Depois, vou para 54 pontos. Aí, vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição para 48 pontos. 6 pontos baixos, uma diminuição, vou para 42 pontos. 5 pontos baixos, uma diminuição, vou para 36 pontos. Depois, 4 pontos baixos e uma diminuição.
Aí, vou para 30 pontos, a outra carreira 3 pontos baixos, uma diminuição, 24 pontos, a outra carreira 2 pontos baixos, uma diminuição, 18 pontos, e depois vai para um ponto baixo, uma diminuição, até dar 12 pontos. Vou fazer um pouco mais essas diminuições, aí eu volto no meio delas para mostrar aqui qual é a carreira em que a gente vai colocar o olho, né, que já vai fixar aqui na frente, que vai ficar mais ou menos a altura de onde a gente vai costurar depois o focinho, o olho vai estar um pouquinho mais aqui pra cima. Eu tô na carreira aqui terminei a que faz 5 pontos baixos e um aumento. Aí, eu já mais ou menos coloquei os alfinetes, onde eu contei aqui pela foto a quantidade de carreiras onde vai ficar preso aqui o focinho, nessa região aqui onde tá os alfinetes. E aí, colocar o olho na carreira acima. O meu aqui tá dando, ó, aqui eu comecei a diminuição. Então, aqui é a que eu fiz a 8 pontos baixos, uma diminuição. A carreira de 7 pontos baixos, uma diminuição. E a de 6. 8, 7, 6. Então, o olho eu coloquei entre a carreira de 8 pontos baixos, uma diminuição, e 7 pontos baixos, uma diminuição. Aí, agora eu vou colocar as travas ainda, vou tirar os alfinetes para colocar as travas. Só fiz essa marcação mais ou menos para saber onde vai ficar o focinho depois. E agora, então, é que eu vou colocar aqui a trava. Sempre colocar o lado que tá aberto, faz o copinho pro lado de fora, que é para ele dar pressão no olho, não ao contrário, porque desse jeito faz o olho ficar muito arregalado, né, e não aderir à peça. Então, aqui que é a posição que eu apertar. Eu gosto de apertar com aquela chave de boca, que aí ela aperta direitinho e entra. Eu segui a redução até chegar nos 12 pontos aqui em cima, no topo da cabeça. Coloquei bastante enchimento, ele tá bem firme. E aí, agora, vou fazer aqui 6 diminuições seguidas, para diminuir para 6 pontos. E aí, depois, os 6 pontos finais, faz o ponto, o anel mágico falso com a agulha de tapeçaria que eu vou mostrar para vocês. Então, com a agulha de tapeçaria na linha, o anel mágico falso, a gente vai pegando só as alcinhas de fora do ponto baixo, de fora para dentro. Nos 6 pontos. E aí, agora, é só puxar o fio que ele vai fechar. E aí, a gente arremata aqui pra ele não correr. Mais um pontinho daqui pra lá. E aí, agora é só esconder o fio dentro da peça. Esse redondinho aqui é o focinho dele. Ele é também, como a gente segue nos aumentos, para fazer o corpo do mesmo jeito. E aí, agora aqui no último pontinho, a gente finalizou com um ponto baixo. Passo aqui para ficar firme. E agora, vou fixar ele aqui, não ele esticado, né?
Ele, como eu falei, são 7 carreiras, 6, 7 carreiras que a gente vai colocar ele. Então, se eu começar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até aqui. E aí, como vamos colocar enchimento aqui dentro, pra ele ficar volumoso, para depois a gente bordar o narizinho aqui em cima do focinho. Vou prender aqui com um alfinetinho para segurar. Mais ou menos a posição onde eu vou costurar. Aqui. Um pouquinho para a direita aqui. Eu vou começar aqui a prender, sempre pegando, não no meio do ponto, né? Pegando na carreira de baixo, saindo na carreira de cima, ou indo na lateral também, para ele ficar firme e também um acabamento melhor. Volto aqui em cima. E assim vou fazer toda a volta, respeitando aqui as carreiras que eu prendi ele pra não ultrapassar. Então, vai ficar até essa aqui de baixo, ficando uma carreirinha aqui embaixo do olho. Não vou ultrapassar aí. Aqui. Aí, agora que ficou só um furinho aqui na lateral, aí é por onde eu vou fazendo umas bolinhas menores aqui do enchimento e vou colocando aqui pra dentro com a ajuda da pontinha da tesoura. Ele fica mais cheinho, dá pra modelar ele pra ficar mais saliente. E aí, termino de fechar. É com um tom de cinza mais escuro. Esse aqui da Amigurumi é a cor 8797. Eu vou fazer a sobrancelha e bordar aqui o nariz. Então, eu entrei aqui 2 pontos, 2 carreiras pra cima da lateral do olho. Eu sempre deixo um nozinho na ponta, que aí depois eu ponho essa partinha pra dentro e ele fica firme. Vou pra cá, vai dar, aqui tem que dar 3, 1, 2, 3, aqui mais ou menos, então dá 1, 2, 3 pra lá, e 1, 2, 3 na quarta aqui. Vou ver aqui mais ou menos a mesma direção que ele vai sair. Que aí vai ficar essa aqui. E aí, aqui eu vou também colocar aqui mais ou menos. Acho que eu vou voltar um pra cá.
Aí daqui do fio eu coloquei mais um pontinho pra baixo, pra ela ficar um pouquinho maior. Daí daqui eu trouxe o fio aqui em cima do focinho. E aí, eu deixei uma carreirinha aqui. E aí, vou fazer dessa segunda carreira dele pra cá, até aqui onde tem o anel mágico. Então, até a parte de cima aqui do anel mágico. Vai ser a parte onde eu vou fazer, então, passar o fio pra bordar como se fosse o nariz aqui, ó. Vou fazer uns 3 pontinhos assim. Aqui, ó. E vou fazer aqui mais esses 2. As orelhas também vão ser um círculo. Segue também o mesmo padrão de fazer o redondo perfeito com os aumentos, né, do anel mágico, com 6 pontos baixos. Primeira carreira, 6 aumentos, 12 pontos. Segunda carreira, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, vai para 18 pontos. Terceira carreira, 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, 24 pontos. Quarta carreira, 3 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, vai para 30 pontos. Quinta carreira, 4 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, 36 pontos. Depois de fazer essas carreiras, aí a gente vai juntar, né, fechar, dobrar ela ao meio, e aí vai unir com pontos baixos aqui as duas partes, ó. Desse jeito. Depois, corta o fio deixando um espaço para poder costurar a orelha na cabeça. A outra eu já coloquei aqui para mais ou menos posicionada. Eu contei aqui da lateral da base do olho 10 pontos para trás, prendi aqui. E aqui no topo da cabeça também deixei uma carreira abaixo do fechamento aqui do anel mágico. E aqui a gente deixa ela mais fechadinha, mais curvadinha para fazer o formato. E aí, eu vou prender depois essa outra do lado de cá e costurar as duas, pegando aqui na basezinha do ponto e também entre um ponto e o outro aqui, pra gente terminar a cabeça aqui. O braço, também a gente começa aqui com o anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Aqui, 1, 2 pontos baixos. Um aumento. Mais 2 pontos. E um aumento. Vocês viram que para esse tamanho do ursinho, um novelo só do Amigo Love acho que vai dar, ó, porque tá quase parecendo já o papelão dentro. Então, não vão precisar de 2, não. Um só para esse tamanho dá. Então, eu fiquei com 8 pontos. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e 2 aumentos. Vou ficar com 12, vou fazer isso 2 vezes também. 1, 2. Põe meu marcador aqui pra não perder.
Então, 2 pontos, agora seguido 2 aumentos, que é pra fazer essa aumento aqui, que fica parecendo como se fosse mãozinha. Agora, eu vou fazer os outros 2 pontos e os outros 2 aumentos. A terceira carreira é só ponto sobre ponto, então, faz os 12 pontos da carreira anterior. A carreira de número 4, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, 2 vezes. E aí, a gente vai para 16 pontos. Aí, a carreira de número 5 e 6, nós vamos fazer os 16 pontos, eu volto na 7ª carreira. A carreira de número 7, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e 2 diminuições, 2 vezes, voltando para 12 pontos. Eu fiz uma diminuição, vou fazer a segunda. Depois, os outros 4 pontos e outra diminuição. E a carreira de número 8, vou repetir esses 12 pontos. Volto na carreira de número 9. A carreira de número 9, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Nós vamos para 14 pontos. E aí, a carreira de número 10 até a carreira de número 15, a gente vai repetir esses 14 pontos baixos. Então, eu volto na carreira de número 16 para mostrar essa parte de cima aí do bracinho. Agora, a carreira de número 16, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, voltando para 12 pontos. E a carreira de número 17, nós vamos repetir esses 12 pontos. A carreira de número 18, nós vamos fazer os 4 pontos baixos, que eu já fiz aqui, e uma diminuição. Nós vamos para 10 pontos. A carreira seguinte, a de número 19, nós vamos repetir esses 10 pontos. E aí, vai chegar a esse tamanho. E aí, aqui, para poder costurar ela, o braço aqui na lateral, é bom a gente unir igual fez lá com a orelha, né? Unir os 2 lados, aí pega, atravessa um lado e atravessa o outro. É um pouco mais apertadinho. E aí, fecha aqui. Não precisa colocar enchimento até lá no alto, até faltando umas 3, 4 carreiras é o suficiente para ele ficar mais firminho. E aí, depois deixa a linha para poder fazer a costura, um pedaço do fio, e aí nós vamos colocar ele aqui. Eu finalizei aqui as costuras do braço, a orelha, o focinho, sobrancelha, tudo. E agora eu vou fazer a saia. A saia da receita, ela tem feito com correntinhas, são 37 correntinhas, e você faz ela aberta, e depois aí, quando você colocar no corpo, aí você costura fechando. Eu acho dá mais trabalho, eu tô com um pouco de pressa, então eu vou fazer com o elástico. Vou substituir as correntinhas pelo elástico. E aí, eu costurei ele aqui, um pedacinho dele, e aí eu vou fazer os pontos aqui, porque aí eu posso fazer já redondo, visto nela, e fica pronto, não preciso costurar. Mas, se você não tiver o elástico, pode, então, fazer as correntinhas, fazendo, então, as 37 correntinhas, e aí, a partir da segunda correntinha, fazer 36 pontos baixos,
aliás, 36 aumentos, né? Seriam 2 pontos baixos em cada correntinha para ir para 72 pontos. Eu amarrei aqui o fiozinho e aí, então, eu vou começar a fazer os pontos baixos aqui, cobrindo o elástico. Pela correntinha eram 37 correntinhas. Vou ver aqui com o ponto baixo quantos eu vou precisar. E aí eu mostro pra vocês. Eu coloquei aqui meu elástico, deixei bem fechadinho para quando ela esticar ali no corpinho não ficar aparecendo. A receita, então, como eu falei, eram 37 correntinhas e aí fazer 36 aumentos em cima dela, para 72 pontos. Aqui já deu 74, então me ficou que elas por elas, né? Agora, a segunda carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou começar aqui com uma correntinha para dar altura. E aí, vou fazer aqui no próximo. Um ponto baixo, no outro, o aumento. No total, vão ficar, então, 108 pontos. O meu vai ficar 110, 111, né? Porque vou fazer mais um ponto baixo e mais um aumento, porque tenho 74 pontos. Agora, a partir da terceira carreira, eu vou repetir só os 108 pontos, né? Ponto sobre ponto por 9 carreiras. Então, eu vou fazer da 3 até a 11. Ver se o tamanho já vai ficar bom ou se vai precisar mais. Aí, eu volto para mostrar. Bem, a saia eu fiz no total mais 2 carreiras, que na receita fala 11, mas eu acabei fazendo, eu fiz 13 carreiras até aqui. Aí eu troquei a cor, passei para o fio branco, fiz mais 1, 2, 3, 4 carreiras. Sendo que na primeira carreira do branco eu fiz mais alguns aumentos, eu fiz 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, aqui um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Nessa primeira carreira do branco, e segui as outras 3 só ponto sobre ponto. Aí, eu voltei pra cor rosa, e aí eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, para poder ele dar esse efeito que fica, lembra um picô, mas é menorzinho. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em toda a borda. E aí, aqui eu arrematei o fiozinho aqui por dentro, já arrematei os fios, ela ficou pronta. Agora o que eu quero explicar pra você é a parte da tiara que eu fiz e as florzinhas, que ainda tá até segurando com a agulha aqui, porque ainda não costurei. Queria mostrar antes. Então, a tiarinha dela, eu coloquei 60 correntinhas e fiz um ponto alto em cada uma das correntinhas. O ideal é você medir na cabeça do seu amigurumi para ver se tá certinho. Agora, eu até deixei um fio, porque eu vou dar uns pontinhos para ela segurar, para ela não ficar movimentando muito, apesar dela ter ficado bem certinha. E aí, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a florzinha e a folhinha. Eu vou colocar essa, além dessas duas, mais uma branquinha e mais uma outra folhinha do lado de cá. Então, eu vou começar fazendo essa florzinha aqui. Então, nós vamos começar fazendo correntinhas. No total, serão, para fazer um tamanho menorzinho, né? Eu vou fazer 13 correntinhas. E aí, agora, a partir da segunda correntinha, a gente vem colocando 2 pontos baixos em cada uma
das correntinhas. Então, vou para 26 pontos. Eu terminei aqui os pontos em todas as correntinhas. Deixo um fio um pouquinho maior para poder costurar. Aí, agora eu vou arrematar esse fiozinho aqui por trás. E aí, aqui é simples, é só enrolar. Ela já fica até meio enroladinha, né? Por causa dos aumentos. A gente fecha ela aqui. E aí, agora com a agulha de tapeçaria, dá uns pontinhos aqui por baixo pra fixar ela assim. E depois poder costurar lá na tiarinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a folhinha, como eu fiz a folhinha. Então, começa com 7 correntinhas. E aí, ele começa com um ponto baixíssimo na primeira correntinha após a que tá na agulha. Um ponto baixo. 2 pontos meio alto. Um ponto alto. Aqui, nesse aqui final, nós vamos colocar 2 pontos altos para esse lado. Um ponto alto indo para frente. E já virando aqui, mais 2 pontos altos já indo para o outro lado. E aí, volto aqui, já onde eu fiz o outro ponto alto. Fora desse último ponto, já faço um ponto alto. 2 pontos meio alto. Um ponto baixo. E ponto baixíssimo aqui. Esse aqui da pontinha também, mais um baixíssimo. Uma correntinha. Deixa um pedacinho do fio para costurar também. E aí, já pode cortar, e aí eu já fico com a folhinha pronta. Esse aqui eu já arrematei, eu vim arrematando o fio também. Agora é só costurar, colocar aqui a folhinha uma de cada lado, a florzinha branca. E vou dar uns pontinhos para segurar. E a nossa ursinha vai ficar pronta. Ela ficou num total com 25 centímetros. Um tamanho legal para você fazer para bebê, né? Para criança mais pequenininha. E eu espero que o nosso vídeo, apesar de não ter sido um passo a passo, mas que possa ter te ajudado a conhecer essa receita, saber como faz, e que você também possa utilizar aí nas suas encomendas ou na sua decoração. Foi um prazer estar com você. Até o próximo vídeo.